Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê. Eu vou comentar os três realizados no dia 29, ontem, no dia 29 de maio de 2014. Só que eu vou fazer isso comentando a minha metodologia de trabalho atual. Então, o que eu venho usando? Um gráfico de 5 minutos, né, onde eu coloco os níveis de suporte e resistências, os níveis de topos e fundos anteriores, o gráfico de volume de quantidade. Eu tenho aqui um volume price que me dá os níveis onde tem briga. Para cada nível de preço, eu tenho o volume negociado para esses níveis de preço. Então, isso me dá os níveis de suporte e resistência. A gente vê aqui que a 53.100 naquela hora, no início do dia ontem, tinha muita briga. Tinha um outro a 150. Então, eu represento essas barras pretas aqui, esses níveis pretos, no gráfico, né, são essas barras, porque representam níveis de suporte e resistência, são níveis de briga do mercado. Okay? Aqui eu colori os principais atores, porque aqui eu posso ver tanto no book como no time and trade a execução das ordens deles. A gente vê, por exemplo, aqui a UBS está vendendo, a Octo está comprando, o XP está comprando, aqui XP está vendendo, o UBS está comprando. Então é mais fácil para visualizar quem está fazendo o quê. Aqui a gente tem o saldo. Só lembrando, o saldo, por exemplo, aqui a UBS está vendida a 45 contratos no inteiro, portanto isso dá mais ou menos 5 vezes isso, né? 5 vezes 5, 25, agora 50 dá 250 contratos do mini, né? E aqui ele estava comprando 700 contratos no mini. Então ontem o mercado abriu em gap de baixo, mas foi para cima. Aqui eu não pude operar porque estava com problema e eu não tinha condição de operar. Então, ele foi para cima, a gente vê que a UBS comprou pesadamente, né? Lembrando, a UBS representa 50% do movimento diário, né? no mini, no índice também, né? Então, no índice inteiro. Então, são eles que são mais pesados. O segundo mais pesado é a XP. Né? UBS, XP, depois vem o BS, depois Alpes, Ativa, Octo e JP Morgan, o último. Tá? A liquidez e a ICAP são importantes para o mini dólar, mas não o mini índice. Então a gente não vai olhar tanto. Tá? Mas os mais importantes são UBS, XP e BS. São os três mais pesados para operar o mini índice. Então a gente vê, o que a gente está olhando aqui, a gente vê que o BS está comprada, né? Eles que compraram tudo isso, né? E logo eles vão vender aqui no topo, né? Vão executar as vendas, a gente vê que eles estão, pronto, eles já estão vendendo aqui, a gente vê que aqui eles venderam, empurrando o mercado para baixo, eles vão acelerar esse processo, né? Pronto, eles estão agora vendidos, né? Eles estão vendidos em 350 contratos aqui e mais 300 contratos aqui, são 600, 700 contratos. Vamos recuar um pouco para ver o que aconteceu nessa quedinha aí. Vamos recuar mais um pouco, pronto. Tá? Então estávamos aqui com a UBS comprada, ok? E a gente pode ver que progressivamente a UBS está vendendo primeiro o índice cheio, né, o que provocou essa queda, e foi vendendo também de uma vez, né, vendeu o mini. Okay? Nessa altura já estão com 250 contratos aqui, mais 400 dá 600 contratos. Okay? Então eles estão com 600 contratos, a XP está vendida, 300 aqui, menos 150, 150 contratos vendidos. Aqui no fundo, eles vão fazer o que? A gente vê que aqui, no volume, a gente tem uma barra alta de volume que é uma barra de exaustão, ou seja, essa barra aqui, que é essa aqui,
é uma barra de exaustão, de final de processo. Então aqui o mercado vai ter a dificuldade em ir mais para baixo. A gente vê aqui, mesma coisa nessa barra aqui. Okay? Exaustão do movimento de alta, ele não foi para cima, ele foi para baixo. Aqui a gente tem o processo inverso, ele vai provavelmente ir para cima. Aqui eu pensei que eles iam testar novamente o fundo, coloquei uma compra que não foi executada. Né? E a gente vê que a UBS está vendendo. Eles vão jogar, eles vão recomprar no índice inteiro, mantendo sua posição vendida no mini. Né? Eles vão recomprar aqui para fazer mais um teste do topo. Então vamos ver esse processo aqui. A gente vê que eles agora estão comprados no inteiro e vendidos no futuro. Eles estão fazendo o edge, né? Eles estão ganhando numa ponta e na outra. Eles estão ganhando no índice inteiro e no índice no mini. Então a gente vê aqui, mas a gente tem que fazer a conta para ver por que lado vai o mercado. Tá? Provavelmente o mercado vai do lado que indicar a ponta mais forte da UBS. Provavelmente. Então se você vê que a UBS está vendida, a ARP está vendida, que também é uma forte, o BS está vendido, o XP está vendido, né? Porque aqui 75 dá 350, mas menos 150 dá, eles estão, na realidade, 200 contratos do mini vendidos a XP. Então, esses grandes estando vendidos, provavelmente o mercado vai para baixo. Então, o que aconteceu aqui? Como aqui os grandes estavam vendidos, eu procurei a vender no topo. Ele vinha batendo nessa resistência de 150, não conseguiu vender aqui a 155. E coloquei uma recompra com 110 pontos, a 45. Então, podemos ver que agora a UBS está vendendo 600 mais 125, 750 contratos. Vamos acelerar um pouco. Pronto, recomprei, né, com 110 pontos. Eles vão fazer o que? Eles vão voltar a jogar para cima. A gente vê que a UBS está vendida no mini, mas está comprando o forte no inteiro. Geralmente é o inteiro que manda, tá? Mas nem sempre. No caso, ontem foi o mini que mandou. Então aqui vamos dizer basicamente 1000 pontos vendidos aqui e 150 contratos comprados aqui. Aqui eu cometi um erro, né? Pensando que eles estavam comprando no inteiro, eles iam jogar para cima. Eu comprei aqui a 140. Ele foi testando várias vezes esse topo. Né? Deixa eu ver, eles vão, ele volta, ele vai, ele volta. Então percebi que eles não iam conseguir vencer e acabei fechando. A gente vê que ele estava fazendo topos aqui, então era venda. Né? Então aí eu fechei no 00 aqui. Eu vendi a 140 e recomprei a 140. Não, comprei a 140 e vendi a 140. E aqui foi para baixo, vendi. Eu queria vender aqui no 140, 150, não consegui, acabei vendendo aqui. E a gente pode ver que aqui já a UBS estava com 1.300 contratos vendidos no mini, né, e reduzindo sua posição comprada no inteiro. E foi para baixo. Estão jogando. Quem está vendendo é a XP. A XP, a Octo também está vendendo também. A XP está aumentando sua posição vendida no inteiro, empurrando o mercado para baixo. E aqui ele ficou. A gente vê que eu tinha colocado essa recompra a 765, só que aqui ele marcou realmente um fundo importante, a 860 mais ou menos, 800, 900. Aqui a gente tem um candle de exaustão, marcou um candle de exaustão. A gente vê que a UBS está comprando aqui no inteiro, né? E não está aumentando sua posição vendida no mini, então dava para pressupor que era um fundo. E acabei ficando na dúvida e recomprei aqui, nessa posição aqui,
com 125 pontos. Infelizmente para mim, o mercado foi para baixo. A gente vê que foi uma briga difícil aqui. Hein? A gente vê que a UBS estava comprando no inteiro e vendendo no mini. Acho que eles mesmos não sabiam muito o que fazer. E, finalmente, o mercado tentou repicar. Aqui, ele tentou repicar e foi para baixo. Aqui nós temos claramente um candle de exaustão, um candle de impulso na compra. Então, eu pensei que ele ia testar novamente esse fundo, então coloquei uma compra a 690. Acontece que isso é um erro. Tá? Se é para colocar uma compra, é para colocar uma compra na segunda, depois do segundo reteste, ou seja, ele tem que fazer uma segunda sombra para dizer que realmente o mercado acabou, ou seja, a queda acabou. Como aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco sombras, né? Então isso é sinal de topo. Aqui eu preciso pelo menos de duas. Tá? O que aconteceu, a gente vai ver, ele foi para baixo, me comprou, né? Eu acabei sendo executado na compra e o mercado foi buscar o meu stop, estopei, fui estopado. Acontece que aqui 660 é o nível de briga, a gente vê claramente aqui 34 milhões, então ele não vai cair tão facilmente abaixo disso. Né? E, de fato, ele repique, a gente vê aqui o repique que eu estava esperando, né? Ou seja, entrei cedo demais. Entrei cedo demais, foi estopado. Então, a compra é isso, tá? O mercado se exauriu, né? Cansou, ele estava cansado mesmo. A minha análise estava boa, só que eles dão mais uma puxada só para estopar o pessoal que se precipita, né? Os afobados, né? Como eu, né? Que comprou cedo demais, estoparam o pessoal e depois foi para cima. Então a gente vê aqui que ele foi para cima. Eu podia ter feito uns 200 pontos aqui. Bom, decidi almoçar aí. Eu não operei, então parei de operar na parte da manhã, parei de operar aqui. Bom, gente, então aqui a gente, para completar, aqui a gente vê novamente um candle de impulso na compra. Okay? Então eu dava para comprar aqui ou aqui nessa região, que era quase onde eu tinha comprado. A gente vê que aqui a UBS está com 1.700 contratos vendidos no mini e 300, basicamente 300 vezes 5, 1.500, 1.700, ou seja, estão quase empatados, levemente vendedores, né? Quase empatados aqui. Ou seja, venderam aqui em cima e zeraram sua posição aqui. Né? Espertinhos eles. Então é assim que eles fazem, ok? Não sei se deu para entender. De toda maneira, no futuro eu vou fazer um vídeo explicando essa técnica daqui a alguns dias, mais detalhadamente. Vou fazer um outro vídeo agora completando os 3 do dia.